Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canarinho ECD Reconstrução. Galera, hoje estamos indo para a segunda parte da palestra de genética de canários que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores pelo juiz, criador e médico veterinário Sérgio Nicolau. Galera, uma super palestra, a primeira parte foi muito boa e tenho certeza que vocês irão gostar muito da segunda parte, beleza? Vamos embora para a palestra, meus amigos! Agora, as características quantitativas, elas sim têm variação. Por exemplo, um canário mosaico com nevado, já ouvi falar, pessoal, o nevado é dominante em cima do mosaico. É uma pinóia, é gene quantitativo. Tem uma variação desde o mosaico linha fêmea, até o mosaico linha macho, fêmea linha macho, e passa pelos nevaicos amosaicados, né? E até chegar no nevado, e até chegar no nevado de neva extremamente curta, que quase se assemelha a um intenso. Então tudo isso é variado. Então não tem um ponto de que fala é, é nevado ou não é, tá ok? Existe, ou é mosaico. Então, existem várias genes responsáveis por determinar qual que é o grau de nevadismo e mosaicismo que esse pássaro vai apresentar. Quando eu comecei a criar canário, meu pai me disse que ouviu falar de um primo dele, que acasalamento de canário era igual mistura de tinta guache. Você misturar o amarelo com o azul e dá verde. O vermelho com o amarelo dá laranja. O vermelho com o azul e dá roxo. Bem, existem sim características genéticas que são transmitidas de forma semelhante a essa mistura de tinta guache. Um exemplo disso é o JASP, tá? A gente chama essa forma de transmissão de codominante, quando a gente apresenta três genótipos e três fenótipos distintos. Então, o que seriam esses três genótipos? Do puro, do clássico e do portador. Já o fenótipo, a gente tem o normal, que não é mutado, né, o clássico, o simples diluição e o dupla diluição. Então, são três genes possíveis e três fenótipos possíveis. Teve até um lance na Europa que falava que o JASP não era codominante, era um autossomal. E isso não é verdade, pessoal, porque se tem três fenótipos distintos, já não pode ser autossomal recessivo. Como que há 50 anos atrás, sem grandes estudos na genética, os criadores dos livros já dizem essa mutação é ligada ao sexo. Porque a forma de transmissão dela, pela a probabilidade da prole, tem um caráter, um resultado que demonstra que ela é ligada ao sexo. Então, quando você usa um macho e de uma cor canela com uma fêmea verde, e todos os machos nascem verde e todas as fêmeas nascem canela, você já começa a desconfiar que essa mutação pode ser transmitida ligada ao sexo. É a mesma coisa com o marfim. E quando você faz o contrário, já não é transmitido. Você usa uma fêmea marfim com macho normal, saem todos normais. E se faz o contrário, um macho marfim com uma fêmea normal, sai todos os machos normais e todas as fêmeas marfins. Então, eureka! É, já dá para ver pelo número da prole que essa característica é, é ligada ao sexo. Essas divisões do fichário a gente chama de cromossomos, que é onde o manual se divide. Então, o DNA é dividido em cromossomos. Cada espécie possui um número de cromossomos, o número de cromossomos autossomais. Isso pode variar de espécie para espécie, o número de repartições dos fichários. Já o número de repartição sexual é sempre um por espécie. O que é mais interessante é que fora na repartição sexual, que não é a repartição autossomal, então vai, no cromossomo sexual, o interessante é que não tem apenas caráteres é,
condizentes à questão de sexo, de masculinidade, feminilidade, formação de ovário, formação de testículo. Não, nesse cromossomo sexual também tem genes que podem estar responsáveis pela cor do cabelo, pela cor do olho, por outros fatores. Por exemplo, o ágata, o marfim, o acetinado, são todas características, mutações que fazem características de transmissão sexo ligada. Então, ela está ligado ao cromossomo sexual. Então, existe dois tipos de cromossomos. Os autossomais, que são vários, no caso do canário, se eu não me engano, é 43 e um, e um sexual. E no caso sexual, apenas um para qualquer espécie. A não ser que tenha algum erro genético, tá? Que aí é onde dá uma característica que a gente chama de super fêmea ou super macho, que, que possui um aumento de cromossomos, de repetição de fichário para aquela espécie, de acordo com o natural dessa espécie. E pode ter erros também nos autossomais, que quando dá aumento de um autossomal, não lembro qual na espécie humana, é o que causa a síndrome de Down, que dá um erro lá na hora de transmitir e faz uma repartição do fichário a mais. Essa repartição do fichário a mais é que leva a ter a síndrome de Down. Então vamos para a quarta palavrinha chata da genética. Autossomal. O que significa autossomal? Autossomal é o cromossomo que não tem caráter sexual. Olha que simples. Não é tão simples assim, muito menos por áudio, mas eu posso explicar. O manual de instrução, o nosso DNA, ele é dividido, tá? Então, sabe aqueles manuais que tem várias fases, aqueles fichários que bota várias repartições? Dentro dessas repartições, existem as repartições autossomais e as sexuais. Na repartição sexual é onde encontra os genes responsáveis para dizer se o animal vai ser macho ou fêmea. E nas outras autossomais são as repartições do fichário, que indica várias características, independente de qual característica você possa imaginar que é transmitida geneticamente, ela pode estar na autossomal. Essa parte do sexual, ela é transmitida o pessoal de porte. O friso é a mesma coisa. O tamanho da ave, o tamanho da cabeça, o tamanho do topete, isso tudo é quantitativo. O pássaro pode ter topete, mas muito pequeno, como pode ter um topete muito grande. E tem a variação nesse meio aí. Então, tudo que tiver variação, outro exemplo, qualidade do vermelho, tem uma variação. Então, o vermelho é um gene quantitativo. O pessoal, vou casar lá, ou fazer o meio fator com vermelho, vou tirar o meio sangue, falar meio sangue tá certo, porque na verdade é o meio sangue. Agora, falar, vou tirar o portador de vermelho. Não, não é um portador de vermelho, e sim um meio sangue, um mestiço. E aí você vai apurando até chegar no vermelho. Mesmo dentro dos genes quantitativos, existe transmissões sexo-ligada, existe transmissões autossomais, codominantes e assim por diante. Isso é um pouco mais aprofundado, mas para o pessoal que está um nível acima aí, vou comentar para poder atraí-los para a palestra também. Há características de tamanho de topete, tamanho de pena, sedosidade da pena, tamanho do olho, tamanho do bico, tonalidade de vermelho, brilho de plumagem, aspecto da plumagem, intensidade do desenho, centralização do desenho, que embora ela seja quantitativa, existem genes dominantes e recessivos dentro dela, entendeu? Então, às vezes a gente pega dois casais com um baita desenho, acasala e nasce tudo sem desenho. Porque dentro desses vários genes que falam como tem o seu desenho, tem também uma forma de linguagem, de idioma.
Como leitura complementar, eu aconselho vocês a estarem pesquisando aí para iniciar a, sobre primeira lei de Mendel, sobre curva de Gauss. Tá ok, pessoal? Dentro desse número de filhote, a gente tem na genética, algo que eu faço questão de estar comentando, que é a curva de Gauss. A curva de Gauss, ela, ela pega dados estatísticos de como é distribuído a transmissão genética quantitativa. Por exemplo, quando a gente tem uma ninhada de cães, sempre tem, variam 10 filhotinhos, sempre vai ter um menorzinho e um maiorzão, e o resto numa linha média, dentro da curva. Quando a gente fala que um canário é muito bom, a gente geralmente usa o termo é fora da curva. Por que esse fora da curva? Porque ele não está dentro da média. Ele nasceu fora da curva. Então sempre tem a chance de dar um fora da curva, tanto para cima quanto para baixo. Então quanto maior o número de filhotes a gente tirar do casal, maior a chance de a gente acertar o fora da curva. Então, por exemplo, se você pegar peixe beta, que tira 300 filhotes, os 300 filhotes não são todos iguais. Às vezes nasce um fora da curva. Agora, como um canário que geralmente cada dia mais está diminuindo o índice de filhotes por casal, como que você vai tirar 5 filhotes por fêmea e quer tirar já o fora da curva? Então, entenda que nisso tem que ter um pouco de sorte, tá? É claro que tem muita genética. Se você fazer uma genética, um acasalamento errado, aí nem com sorte. Aí essa fora da curva vai ficar cada vez mais difícil. Vai ter que tirar 4.000 filhotes e não vai nascer o fora da curva. Mas quando você aumenta o número de filhotes, a chance de nascer os fora da curva é maior. Eu vou contar uma história aqui de um casal que eu tive em meados de 2011, 12, não lembro. Que um casal de verde opalino, na época, marfim mosaico. A fêmea criou 27 filhotes. Dos 27 filhotes, eu tirei uma fêmea campeã brasileira, um macho vice campeão brasileiro individual e o quarteto de macho e fêmea campeão brasileiro, né? Então daí eu aproveitei 12 filhotes. O resto era muito abaixo. E tinha uns 5, 6 que nem o gato comia. Então se eu tivesse tirado só os 5, 6 filhotes pior, eu ia falar que eu casalei errado. Então, com essa prole de 5, 6 filhotes, não dá pra gente falar que a gente errou no casal, tá ok? E também não, e quando a gente acerta um filhote, nasce o campeão e 10 horríveis, não quer dizer que a gente repetiu o casal, vai nascer o outro campeão. Outra questão que me apavora é, Serginho, eu casalei, fiz um casal aqui muito bom, nasceu 3 filhotes, uma porcaria, eu já desfiz o casal. Já desfiz o casal, já abri o casal porque deu ruim e não presta. Bem, se você tem um foco de diminuir seu subproduto, pode ser que você deva abrir o casal mesmo porque já viu que dali vai sair o subproduto. Mas o fato de não ter nascido o que você pretendia, não quer dizer que o casamento foi errado. Porque dentro desse manual de instrução existe milhares, bilhares de informações. E para elas coincidirem, é uma loteria para coincidir tudo o que você deseja. Às vezes coincide, você jogou na Mega Sena lá, você botou 6 números e acertou um. Então, se você quer uma característica, é mais fácil você acertar. Agora, você acertar 6 características de uma vez, num acasalamento, isso é mais difícil, por conta das probabilidades. É muito comum o pessoal me perguntar, Serginho, eu tinha um canário muito bom, casalei com uma canária muito boa e só nasceu porcaria. Essa é número 1. Por que só nasceu porcaria? Será que as características não são recessivas? E na F1 não vai aparecer nenhum, e na primeira filhote desse casal, nos primeiros filhotes desses casais, não vai aparecer nenhum com a característica dos dois, porque ambos têm característica recessiva?
Pode ser, né? Por exemplo, se a gente casalar um ágata opalino com um ágata topázio, vai nascer ágata clássico. Não vai nascer nem topázio nem opalino. Por quê? Porque ambas são recessivas. E essa mesma coisa ocorre com alguma característica de plumagem, com alguma característica de cor, de desenho, de tonalidade e assim por diante. Bem, Serginho, você falou tudo isso de genética e aonde você quer chegar? Eu quero chegar que muitas vezes o criador faz um trabalho que vai levar ele a lugar nenhum. O cara tenta fazer uma. Como eu posso falar sem ofender ninguém? Pai amado. Ele tenta fazer algo que só existe na cabeça dele, que só vai dar certo na cabeça dele. Por quê? Porque geneticamente não é possível. A não ser que ocorra uma mutação dentro daquilo e mude a forma de linguagem, venha um tradutor do Google lá e mude a forma de linguagem daquela característica, ou venha uma nova característica, uma nova informação que encoberta a outra, e assim ele vai tirar o produto final que ele tanto deseja. Mas fora isso, geneticamente está errado. Bem, pessoal, acredito que até aqui é o máximo que eu consigo chegar falando de genética sem utilizar figuras. E também para não começar a confundir vocês, eu quero que vocês peguem esse primeiro conceito é, do que ocorre na genética, que existe várias formas de linguagem, que existe várias formas de instruções no material genético. E do mais, vou falar um pouco aqui de acasalamento, algumas técnicas de genética para que ela serve. E em junho está programada uma palestra pelo canal da FOB, falando um pouco de genética. Aconselho todos estarem assistindo, que vai ser de uma maneira mais didática, por conta de ter figuras, ter imagens. É, tá ok? Boa noite, Emerson. Se tiver um critério na eleição desses pássaros, pode ajudar sim, tá? Se for adquirir sem critério nenhum, vou pegar tantos passarinhos de fulano, tantos passarinhos de ciclano, sem basear nenhuma característica fenotípica da ave, nem não tiver um planejamento de onde você pretende chegar com o seu plantel, como você quer evoluir, para onde você quer evoluir, aí provavelmente vai até atrapalhar, tá? Mas depende de caso a caso. Quando você faz linhagens abertas, a gente chama de heterose, né? E isso traz benefícios sim para o plantel. E tanto quanto ao acasalamento mais fechado dentro de uma linhagem, que a gente chama de consanguinidade, isso também traz benefícios. Em ambos, traz benefícios e malefícios, que deve ser pesado com caso a caso. Bem, Wallace, quando a gente fala de qualidade do filhote em comparação com os pais, a primeira questão que a gente deve avaliar é o grau de herdabilidade. Esse grau de herdabilidade é quanto da característica desse pássaro, do fenótipo desse pássaro, é dependente da genética e quanto o fenótipo desse pássaro é dependente do meio ambiente. Essa herdabilidade, algumas raças, espécies, algumas características, ela tem até já o número preciso de tantos cruzamentos que fazem, já sabe qual que é o grau de herdabilidade, quanto aquela característica depende do meio ambiente ou da genética. E o caso do vermelho marfim, é uma característica que tem uma herdabilidade muito baixa. O que isso quer dizer? Uma herdabilidade baixa que ela depende do fator ambiental. Então, às vezes você tirou bons filhotes, mas teve um problema na pigmentação, na absorção de nutrientes. Esses filhotes tiveram coccidiose, diminuiu a absorção intestinal de pigmento, a pena ficou mais opaca. Às vezes esses pássaros ainda não abriram o brilho e assim diante. A sua cataxantina perdeu qualidade, com isso não pigmentou tão bem. Então a herdabilidade nessa cor atrapalha um pouco a gente está avaliando se o casal deu certo ou não.
Como você disse, tem mais um fator aí, que não criou tão bem. Se não criou tão bem, você tem menos indivíduos para estar avaliando. Se tem menos indivíduos para estar avaliando, você não consegue ter uma resposta precisa se o acasalamento foi correto ou não. Quanto a voltar nos pais, é uma dica que eu dou sem ver os pais. Se você disse que os pais são bons e os filhotes são ruins, e não está tendo condição de estar adquirindo outras aves agora, se não tiver algum defeito grave, tanto nos pais quanto nos filhotes, o mesmo defeito, eu recomendo sim estar voltando nos pais e estar avaliando essa F2, né? Aliás, desculpa, não é F2. Está avaliando a prole desse cruzamento. Então é isso aí, galera. Fiquem super atentos com a terceira parte da palestra. Vocês irão gostar muito, irão aprender muito sobre genética de canários, beleza? Galera, forte abraço para todos. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Fui.